Olá, sejam muito bem-vindos a esse programa que está iniciando com 12 grandes sucessos e grandes episódios que vão ocorrer com ele, Douglas Daló. E vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o Douglas e o porquê, que nasceu esse quadro e esse programa que vocês vão acompanhar no YouTube. E aí, Douglas, fala um pouquinho quem é o Douglas, o que o Douglas faz e quem o Douglas é. Então, eu sou o Douglas Búrigo Daló, empresário, farmacêutico, professor, cozinheiro, levo grupos pelo mundo. E fiquem de olho aí no meu canal que já tem bastante informação lá de quem é esse cara aqui, quem é o Douglas. Que legal, Douglas. E, cara, é muito legal porque quando a gente fala sobre tudo isso que tu já é, tem uma coisa que me chama a atenção, cozinhar e viajar. O que de fato é tão saboroso em fazer essas duas coisas? Cozinhar é uma paixão, é uma coisa mais particular ou foi algo que tu foi estudar, se preparou? Eu sempre gostei de cozinhar, desde novo, né? E eu acho que na época da faculdade, assim, aflorou um pouco mais por morar fora, tentar agregar os amigos. E sempre onde tem comida, agrega a gente, né? E eu sou uma pessoa muito comunicativa, posso considerar que sou uma pessoa feliz por ter muitos amigos. E eu tento sempre agregar, chamar e não adianta, a gente acaba fazendo, cada vez aperfeiçoando mais por fazendo cada vez mais jantas e tal, né? Show de bola. E pra mim tá sendo um prazer também, Douglas. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, Sou personal também aqui em Criciúma. E eu tô participando desse primeiro episódio com o Douglas, que pra mim é uma honra muito grande, porque esse programa se idealizou exatamente com trocas de ideias pra gente chegar até aqui, E a gente tá hoje aqui mostrando um pouquinho do que a gente vai conversar. Pelo que eu pouco conheço de ti, Douglas, tu faz viagens pelo mundo, levando jovens senhoras, como que tu gosta de falar, E bastante gente para se divertir, E nesse ano parece que tu já tem uma pré-programação de alguns países que tu vai fazer, Tu poderia citar os países que são e esses grupos de pessoas que viajam contigo? É a primeira vez? Já viajaram outras vezes? Quando a gente fala jovens senhoras é porque tudo começou com as jovens senhoras, Mas não quer dizer que hoje viajam só jovens senhoras. Tem pessoas, às vezes, a gente vai adolescente, vai jovens senhoras, vai jovens senhores, adultos. É bem eclético, assim. Tem uma diversidade 15 a 80 anos ou mais, Então, esse ano eu tenho uma programação bem legal. Inclusive, semana que vem nós já estamos embarcando, Sábado que vem para a Ilha de Malta. Que é um arquipélago de ilhas, A gente fala Malta ou Ilhas Maltesas, E depois de Malta, pela proximidade com a Itália, com o sul da Itália, nós vamos para Sicília e depois nós terminamos em Amsterdã, mais 4 dias em Amsterdã. E nessa viagem, quantas pessoas te acompanham, Douglas? Nós estamos indo em 20 pessoas. Essa viagem ela é um pouco diferente de todas as viagens que eu já fiz pelo mundo, levando grupos. Até então, só 2 vezes eu levei para fazer intercâmbio junto, E a última experiência que nós fomos só uma vez para Londres e a última vez foi em 2019, eu levei muitas dessas que estão indo comigo fazer um intercâmbio na África do Sul. E foi muito diferente, muito legal. Nós ficamos 15 dias em Cape Town, E depois a gente foi para a parte dos safaris, Joanesburgo, enfim. E algumas pessoas que foram nessa viagem para a África do Sul. Então nós estudávamos todos os dias de manhã e de tarde e de noite, como eu sempre digo, a gente fervia todos os dias, Era festa. Festa de noite, ou jantar, ou à tarde sempre tinha um ponto turístico para conhecer, Legal. E assim, mas ficar 15 dias em Cape Town, como agora a gente vai ficar 15 dias na Ilha de Malta, Mas tem muita coisa para fazer. E as pessoas que foram naquela última viagem para a África, umas 4 levaram os maridos, e foram mais, eu acho que umas 3, 4 pessoas que não fizeram o intercâmbio também. Mas elas adoraram pelo fato de, por exemplo, de manhã, enquanto estamos estudando, eles podem acordar um pouquinho mais tarde, ou acordar junto e caminhar na beira do mar, como agora também pode fazer isso, fazer uma academia no hotel, e sempre tem o que fazer nos arredores, Então essas pessoas adoraram e tem alguns que estão até voltando para esse intercâmbio porque... Que legal. Dessa experiência. Experiência diferente. Muitas pessoas me confundem como um guia. Eu não sou guia, Explica um pouco melhor sobre isso. Eu sou um tour leader, eu lidero eles, eu trago eu invento uma viagem, aí tem a reunião, então eu tô sempre junto com eles, fazendo o check-in em hotel, fazendo o check-in no aeroporto, check-in mais rápido, ajudo nos momentos de, sei lá, pedir alguma coisa às vezes que não sabem em inglês,
ou qualquer coisa que venha acontecer, e tá sempre animando, tá junto com eles, né? Sempre, às vezes tem uma tarde livre, uma manhã livre, mas quem gosta de estar com o Douglas o tempo todo, eu vou ter sempre uma programação para estar junto, né? Show. Então as viagens são muito bem organizadas, sempre tem já os guias locais ou o guia do país. Então, nas primeiras, até eu me metia a ser um pouco de Nova York, eu lá com a bandeirinha do Brasil, a Biblioteca Pública, Trafalgar Square não, a Rockefeller Center, ia levando, às vezes, para os museus, né? Sim. Mas agora... E te conhecendo um pouco, Douglas, é perceptível que o teu entusiasmo, né, a tua energia, acho que ela deve contagiar mesmo desde o embarque ao desembarque, desde todas as rotas que vocês fazem, né? E hoje, assim, dentro dessas oportunidades que tu cria nos grupos que tu leva, assim, o que tu mais ouve dos teus clientes e o que tu mais leva, assim, que tu sente que... Olha, a experiência contigo, Douglas, é diferente porque a tua energia é diferente. Não, mas os locais que tu escolhe, a gastronomia é maravilhosa. E o que tu costuma ouvir, assim, da galera que viaja contigo, assim? Sou um pouco suspeito pra falar, mas, assim, o que eu escuto geral, se tu for perguntar pra quem viaja comigo, que eu acho que vai ser unânime, principalmente a alegria, né? Eles bem motivados, bem empolgados. Sou muito criterioso, gosto de realmente levar... em os melhores lugares, o que tem de melhor, a gente desbrava tudo que tem naquele lugar, né? As minhas viagens, elas são, assim, bem organizadas, desde a localização do hotel, sempre muito bem localizado, para não ter que ficar pegando muito táxi, enfim. Um certo nível de conforto também, né? Claro que existem algumas viagens que a gente faz um pouco mais... uma viagem, assim, mais luxuosa, digamos assim, que daí, né, mais uma vez ou outra eu faço isso, porque eu tenho público para isso também. Claro. Mas eu gosto de levar todo mundo, de todos os níveis e eu acho que as pessoas também, elas falam muito que as minhas viagens não é só a alegria e a organização. Na hora que se acontecer algum evento, algum episódio, alguma coisa que deu um problema, eu até então, graças a Deus, sempre consegui resolver tudo, né? Solucionar os problemas, assim. Sei lá, teve uma pessoa que teve uma arritmia forte, teve que ir pro hospital, a gente conseguiu ir rápido, organizar tudo. Uma vez teve uma situação no aeroporto que uma pessoa estava com problema, eu já entrei na internet, já resolvi, já fui rápido. E eu acho que principalmente porque muita gente não fala inglês, né? Então eu acho que a parte também de por eu falar fluentemente inglês, né? Eu tenho escola de idiomas e também sou professor de inglês. Eu acho que isso acaba agregando também, sim. É um facilitador, né? E a maioria, acho que dos países que são bilíngues ou falam outro idioma, acho que o inglês é fundamental, né? E eu acho que foi também um dos acho que pontapés iniciais das viagens aconteceu quando tu era professor de inglês, né? Isso. Que o primeiro grupo de senhoras, pelo que tu me falou, quis acho que pra Miami ou pra Las Vegas, e que foi a primeira viagem que tu fez, e dali te despertou essa vontade de começar a viajar, né? E foi na sala de aula, assim, elas não me pediram, eu tava terminando um ano de aula com elas, e todas gostavam de viajar. Numa brincadeira, eu falei... O que vocês acham de nós irmos ferver 5 dias em Las Vegas e mais uma semana em Nova York? E todas toparam, só que daí, como eu já contei várias vezes, daí uma levou uma irmã, outra levou uma sobrinha, uma amiga, fomos em 24. O volume foi grande. Que legal. E tu falou pra mim que tu tinha uma programação bem interessante, que é a Ilha de Malta, Itália e Amsterdã, que vocês vão embarcar agora, né? Sim. E sobre esses 3 países, quando tu começa a preparar uma viagem, essas pessoas já antecipadamente procuram ou tu cria primeiro o roteiro e depois tu apresenta para as pessoas? Como é que funciona, Douglas, mais ou menos isso? Primeiro eu fiz eu senti, né, se mais pessoas gostariam de fazer um intercâmbio de novo ou não. Aí eu vi que um bom número de alunas gostariam de fazer o intercâmbio de novo. Então escolhi a Ilha de Malta porque tanto na África do Sul como em Malta tem os programas 50 Plus, o 40 Plus, que é pessoas com mais de 40 anos, pessoas com mais de 50 anos, para fazer, para aperfeiçoar o inglês, né? Fazer esse intercâmbio. Então, aí a partir daquilo ali eu comecei a montar e daí eu já vi assim, mas a Ilha de Malta, todo mundo pensa que Malta pertence à Itália. Mas não, é um arquipélago, né? Colado com o sul, tanto é que da Itália, e a gente não precisa nem pegar voo para ir nós vamos passar sexta, o sábado e o domingo, porque quando eu falei que nós vamos ficar 15 dias, mas sexta, sábado e domingo, no meio, nós vamos pegar um ferry boat
que é 1h20 de ferryboat, tá? Já na Sicília. Então, e a gente vai ficar em Taormina, que é uma praia lindíssima. E daí eu já programei isso para nós irmos para lá. E então a viagem, a princípio, ia ser talvez no início ou no final colocar a Sicília. Mas eu achei interessante que o voo para na Holanda, então eu decidi colocar, porque a nossa viagem para a Holanda, para Amsterdã, não deu muito certo por causa da pandemia, ela foi cancelada 2 vezes, e nós achamos melhor cancelar, porque já estava passando muito para frente. Então, algumas pessoas que estão indo também, elas tinham esse encanto de ir para a Holanda e eu consegui unir tudo. Então, coloquei, para não ficar uma viagem muito longa, colocamos a Sicília, o sul da Itália, no meio. E aí nós vamos já enforcar um dia de aula. E daí no final, então paramos em Amsterdã e ficamos mais 4 dias. A sexta à tarde, mas o sábado todo, domingo, segunda e terça-feira estamos vindo de volta. Que legal. E aí, de acordo com essa necessidade, tu acaba criando esses grupos e aí tu faz essa preparação e quando tu organiza tudo, deixa tudo pronto. Tu escolhe os pontos, a parte turística e tal. Tu reúne esse grupo antes das viagens e faz um bate-papo com eles de tudo que vai acontecer de forma antecipada? Sim, na reunião já de apresentação da viagem, com valores, tudo, já tem uma prévia, já mais ou menos o que nós vamos fazer na viagem, né? Show! Né? Um esboço. Na verdade, todas as viagens elas já são organizadas para quando tem a reunião para a compra da viagem, já tem o dia a dia, já tudo certinho, não tem mais nem muito o que mudar. Como essa é uma de intercâmbio, e nós vamos ficar 2 semanas num lugar específico, então nós compramos o básico, que era a passagem aérea, todos os hotéis, né, os transfers, mas nós acabamos de comprar agora há pouco tempo o pacote de passeios, então lá. Então eu peguei uma guia, que ela é brasileira, aqui de Joinville, bem legal. Olha que joia. A Bruna, que ela tá fazendo toda a parte de Malta. Malta é uma coisa assim, quando a gente fala 15 dias em Malta, nossa, não tem noção o que tem de coisa pra fazer lá. Cara, eu queria ir nesse negócio também, cara. Tu falando de jeito que embarcar com vocês semana que vem. A ilha a Malta em si, a gente fala Ilha de Malta ou República Malta ou Ilhas Maltesas. É um arquipélago de mais de 6 ilhas e lá nós temos 3 ilhas principais, que é a própria ilha de Malta, a ilha de Gozo e a ilha de Comino. Dessas 6 ilhas, e das 3 principais, somente 2 são habitáveis, que é Malta, onde nós vamos ficar em San Julius, que é um lugar assim, cidade grande, muita gente, tem de tudo que tu imaginar como uma super desenvolvida, assim. Super desenvolvida, a escola fica lá, o nosso hotel fica no meio, botei o hotel bem no meio do fervo mesmo. Me parece que aqui no ponto, a direção tá me dizendo que eu ouvi que tu já antecipadamente já colocou na boca do fervo. Desce, já chega nos melhores lugares e boates e barzinhos. Os barzinhos, as baladinhas, os bons restaurantes, é tudo ao redor do hotel. E também já escolhi esse hotel estratégico porque fica 3, 4 minutos da escola, né? Sim. São 2 quadras da escola. E Malta vai ser uma imersão muito, assim, uma baita imersão cultural, porque é uma miscigenação de culturas lá que tu não faz ideia. Lá tem, assim, predomina bastante a cultura italiana. Tá. Pela aproximação ali com a Itália e tal. Isso. Tá. Mas muito, muito forte, tanto é que é mão inglesa. A Malta é um país independente, mas ela foi uma colônia dos ingleses, britânica. A britânica. Do Império Britânico. E então tem muita coisa, tanto é que a língua oficial é o inglês e o maltês, né? E o maltês. Fala bastante italiano lá, se tu falar, tu te vira bem. Sim. Mas o inglês é fundamental. Às vezes tu estás aqui numa quadra, são coisas francesas, depois tu vai pra outra italiana, na outra tem um shopping lá muito legal que parece que estás na Grécia. É todo grego, assim, com aquelas colunas, muito legal. Mas tu imagina um lugar que é o menor país da União Europeia, tá? Em questões territoriais, assim? Territoriais, Em 1 hora e pouquinho tu atravessa de norte a sul, por exemplo. Nossa! Só que tu imagina, um lugar desse tem mais de 250 igrejas e catedrais, e todas elas são ativas, pelo menos uma missa por semana tem. Claro, tem umas que são mais ativas, mas mais de 250 igrejas, tu imagina. Meu Deus! Não é tão pequeno assim, né? Exatamente. E população, assim, tens ideia do número populacional? São 340 mil habitantes. Meu Deus, é quase o número de moradores.
Criciúma tem 220 mil, Eu imagino que Malta, mesmo onde nós vamos ficar, deve ser ali na casa de 200 e poucos mil. mais ou Sim, menos. eu não tenho essa informação Claro, certa. claro. Mas eu acho que a outra que é a Habitável, que não é tão importante quanto Malta, que é Gozo, deve ser a metade, mais ou menos, deve ser uns 1.000, eu acredito. E por ter todas essas miscigenações que tu citou, Douglas, que são muito legais, num mesmo país de território tão pequeno, né? O que será que seria de gastronomia típica, assim? O que entra, por exemplo, comida espanhola, entra comida inglesa, italiana, e como é que seria, assim? Tu chegou a Sim, pesquisar? uma boa pesquisada. Lá tu vai comer muito... Tu vai encontrar restaurantes de todas as etnias, tu vai comer comida italiana, claro, comida francesa, comida espanhola. Nós vamos ter uma experiência muito legal, que é no penúltimo dia, eu reservei um restaurante que fica numa caverna subterrânea, que era um esconderijo da Segunda Guerra. Nossa! E lá vão ser totalmente maltês, para ver as tradições e a culinária maltesa. Desde as roupas, as danças que eles vão apresentar para nós, e vai ter um pupurri de todos os pratos, as comidas, as pastas, as carnes. Só que eu acho que eu nem vou falar as carnes, eu já falei na reunião, só umas 4 pessoas vão querer experimentar. Então eu tô pedindo um menu especial para nós com frango, filé mignon e tal, porque a base da comida maltesa é carne de coelho e cavalo. Jesus, cara! Então uns já falaram, não, eu quero. Eu já sou chato pra comer carne de cavalo, acho que não vou querer, mas talvez o coelho sem problema. Sim. Não, e tu imagina toda essa experiência gastronômica dentro da história que vem desde a década de 1943, da Segunda Guerra Mundial, né? Então tu imagina a experiência que vai ser. E só um pouquinho, além da parte cultural, de toda, né, cidade grande, a parte da natureza mesmo, os passeios que a gente vai fazer, lá tem a Gruta Azul, a Lagoa Azul, as piscinas naturais. Não, só vendo. Entrem no quem está vendo agora, entra lá e pode colocar lá no site, ó, não vá para Malta. Que na verdade esse título lá na internet diz não vá para Malta, porque se tu olhar tu vai enlouquecer, tu vai querer ir para lá. Exatamente. Tu vai querer morar lá. Olha só. Muita gente vai para lá e acaba morando. A nossa guia de Joinville, ela foi fazer intercâmbio e acabou ficando lá, gostou tanto, tá morando lá. E por intermédio da Patrícia aqui de Criciúma, que eu conheci essa guia, que ela era daqui, foi fazer intercâmbio e já mora há anos lá. Olha só. É muito legal. Provavelmente se botar Malta e Criciúma, Malta e Joinville, acho que a pessoa vai ter uma dificuldade de escolher, né? Uma olhadinha, assim, tudo que tem de bom, de melhor. Tem uns beach clubs, meu Deus, a gente vai, tipo assim, perto do almoço, daí tem DJ, tem almoço, restaurante. Que legal. Na beira do mar, então eles já estão todos enlouquecidos na reunião, já falei. A gente vai dar essas pervidas. Que legal. Não, e uma das coisas que é legais, assim, da tua fala, Douglas, que a gente vê que tudo que tu coloca, tu bota com muito entusiasmo e amor, né? Dá pra perceber que, assim, que os detalhes da tua viagem, elas são tratadas bem de forma minuciosa, né? Pra te gerar essa experiência fantástica pro teu cliente. E aí, depois da Ilha de Malta, vocês seguem pra Itália. Isso. Tu já conheceu Itália? Sim, Itália eu fui várias vezes já. Tá. Eu faço parte da Bellunese nel Mondo, né? Então também já fui levar grupos pra festa do Gemellaggio na Itália, e provavelmente daqui a pouco eu vou falar também que eu tô levando um outro grupo, talvez a gente vai pra essa do Gemellaggio, depois faz a Eslovênia, Croácia e a Sérvia. Isso vai ser em outubro. Eu já fui Roma, fui algumas vezes, eu tinha uma tia que morava lá, uma vez eu tava fazendo intercâmbio em Londres, eu fiquei uma semana em Roma, e só fiz ali ao redores, mas de todas as viagens que eu fiz pra Itália levando o grupo, a mais linda, sem sombra de dúvida, foi a que eu fiz a Costa Amalfitana, com Ilha de Capri, ficamos em Sorrento e tal. Também fomos Lago di Garda, Veneza, mas depois nós fizemos a Toscana também, ficamos em Firenze e a Toscana. Então, é uma dica que eu dou. O sul da Itália também é lindíssimo, né? Sim. Que vem. Mas essa aí que a gente fez, a Costa Amalfitana com Ilha de Capri e a Toscana, é uma baita de uma viagem que não sabe pra onde ir pra Itália. Quando tu fala em Toscana, vem 2 coisas na minha cabeça, Douglas. Primeiro, a pizza toscana, né? Quando vai pra Itália, cara, 2 coisas eu acho que me remetem, e quem eu acho que vai acompanhar esses nossos episódios pensa, Itália vem pizza, vinho, né? Sim. Acho que são 2 coisas em massa, enfim, toda a comida é típica italiana, assim. E realmente, os vinhos... não sei se você conheceu alguma vinícola, algo do tipo, né? Vocês costumam fazer essas rotas também gastronômicas. Lá na Itália, a pizza de fato, a que nós comemos aqui no sul de Santa Catarina, Criciúma, é parecida ou nem parece ser? Depende de onde tu vai comer, né? Se for
Por exemplo, em Nápoles tem aquela famosa pizza napolitana, que é aquela que tu come individual Uau. e tal. Sempre é um pouco diferente, né? Sim, depende da região. Sim. Tu sabe que tu estás comendo uma pizza italiana, né? Pô, que legal, cara. E já que tu estás falando em comida e tal, e tu perguntou depois nós vamos então para Sicília, falando em comida e tal, o que eu decidi botar no roteiro e na reunião todo mundo adorou. Então nós vamos pegar um ferryboat de manhã cedo, né? Porque poderia ir de avião, mas daí tu sabe, né? Um voo internacional, tem que pegar 2 horas antes, chegar, check-in. O custo, acho, também se torna maior. Não, é quase elas por elas. Tá. Bem barato o voo, porque é um voo muito rápido, de 40 minutos. Sim, eu sim, acho. sim. E era comprando com antecedência mesmo, meu Deus, tinha voo por 18 euros a ida e 20 euros a volta, eu vi. Nós estamos pagando um pouco mais por ser de ferryboat, mas eu acho que nós vamos ver só o cenário que a gente vai ver, né? Nesse Poder apreciar, né? Depois dizem que tem um free shop muito bom nesse ferryboat, tem até cassino. Pena que a travessia é nem 2 horas, né? 1h30. Mas olha só. E então o que eu ia te contar de novo, que eles gostaram muito dessa ideia, nós vamos chegar lá então em Pozzallo, né? Vai ter já um ônibus nos esperando para levar com guia para nos levar para o hotel. Só que o check-in é meio 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Então nós decidimos, olha que incrível que vai ser. Decidimos colocar no roteiro, nós vamos subir nós vamos para Etna, nós vamos lá no vulcão. Jesus. Então nós vamos subir 1.900, acho que a Serra do Rio do Rastro, acho que é 1.300, 1.400 metros. Acima da linha do mar, mais ou menos isso aí é. Ele tá 1.900 metros. Acima do nível do mar. Esse passeio lá em Etna, que vai ser incrível. E lá tem uma vinícola muito legal. Então já botei um almoço na vinícola, um passeio pela vinícola, com degustação de vinhos. E já um almoço italiano incluso. Na beira do vulcão. Eu não sei te dizer se é na beira, tá? Sim. Essa informação. Mas é ali na Redondosa. Nossa, que incrível, cara. Que show. E me diz uma coisa, depois de passar essa experiência na Ilha de Malta, passamos para Itália e chegamos em Amsterdã, né? Amsterdã, cara, é a terra e é o país do livre-arbítrio, da liberdade, do que tudo pode, é possível, é mais ou menos... É assim, Douglas? Não vou fumar maconha, não. Não, mas sei, né? Esses 20 desse dia... Vamos fechar um ali, vamos todo mundo ficar alegre. Depois, me parece que depois do uso da larica, então a gastronomia também é livre, né? Então conta um pouquinho, tu conhece Amsterdã? Já foi a primeira viagem até lá? Só parei, é a minha primeira vez em Amsterdã. E qual vai ser a expectativa do Douglas e dos seus guiados até lá? Como é que vai ser esse negócio, cara? Em Amsterdã, nós vamos fazer o principal, né? Que é pelo tempo, né? Nós vamos fazer, então, um city tour pelos canais, né? De barco. Vamos na fábrica da Heineken. Agora já estamos agendando a visita à casa de Anne Frank, né? Que tem toda uma história muito legal. As tulipas, infelizmente, por muito pouco tempo nós não vamos pegar o Kockenhof, eu não lembro o nome direito, que é aquele parque das tulipas, mas ele infelizmente já vai estar fechado, mas ainda a cidade eu acredito que vai ter bastante tulipa e tal, só que a tulipa, o máximo da floração dela é de mais ou menos 15, 20 de abril até 15 de maio. Por muito pouco por 2 semanas a gente não pegou o máximo da floração, que daí nós iríamos para esse parque aí famoso das tulipas, né? Mas porque é uma planta uma flor muito sensível. Então ela tem um prazo. Ela tem um ciclo ali bem curto, assim. Ah, que legal. E aí vocês fecham todo esse primeiro, esse tripé de viagens em Amsterdã e retornam para o Brasil. Claro, a gente vai fazer city tour, tem outras coisas Sim. Também, não me lembro mais agora de cabeça, mas o que tem de principal a gente vai. Nós estamos pensando até em vez de fazer um city tour normal, já pago, nós nem compramos, nós vamos fazer o hop-on, hop-off. Tu entra no ônibus e daí tu vai parando onde tu quer, eu passo o ônibus de volta a cada 20 minutos, meia hora, claro. E a gente vê o que tem de melhor, né, pra depois voltar onde quiser. Que legal. Quando tu citou que vocês vão sair da Itália para Amsterdã, não, desculpa, da ilha de Malta para Malta. Ah, vocês retornam para Malta? E a gente chega domingo que vem. Tá. Fica até sexta-feira, vai até sexta-feira, né? Fica a semana ali de domingo a sexta. Tá. Sexta vai pra Itália, pra Sicília. Pra Sicília. Domingo à noite. A gente vai aproveitar esse final de semana de cabo a rabo. Nós estamos pegando o nosso ferry boat de volta 10 horas da manhã. Nós vamos chegar em Malta até chegar no hotel mesmo meia-noite.
E legal, e fechando essa primeira... Volta pra Malta, tá. E depois estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só que todos os dias nós temos já tudo programado todos os dias, os jantares, os almoços, todo dia a gente tem um passeio. Agora eu falei das 3 principais ilhas, a ilha de Comino, ela não é habitável, mas ela é bonita. Então ela diz que um dos pôr do sol mais bonitos é lá. Então nós vamos pegar um barco privativo bem legal e vamos lá ver o pôr do sol nessa ilha de Comino, que eu acho que vai ser na quarta-feira antes de voltar, né? E com champanhe, com canapés e tal. Eu deixei um negócio bem exclusivo pro povo da nossa turma aí. Olha, Douglas, eu só te ouvindo assim e saber todo o carinho que tu faz de preparação para levar esses teus liderados aí para essas viagens, realmente é uma experiência inesquecível. E depois dessas 3, a gente queria de fato citar mais de uma viagem da tua programação desse ano, que é para Terra Santa, né? Isso. Que tu costuma levar um grupo de pessoas para lá também. Fala um pouquinho sobre essa viagem também, quem tu costuma levar, se é a primeira vez que tu leva, me fala um pouquinho. Então, até é estranho, porque antes quando eu comecei a levar grupos, eu gostava de uma vez sentir, conhecer, para depois com propriedade levar as pessoas. Hoje, as minhas viagens elas já têm um certo nível, uma qualidade, que eu não abro mão, né? Ninguém é obrigado a ir, mas assim, eu não abro mão de ter os guias locais. Que nem nós fomos para o Egito, além dos guias locais, eu contratei um egiptólogo, né? Egiptólogo é um cara que fez uma faculdade sobre o Egito, né? Ele é do Egito e que se especializou também em Portugal, então ele falava muito bem português. E o cara era um... Então, o que acontece? Como hoje as minhas viagens são bem organizadas assim, e quando a gente já chega no aeroporto, por exemplo, nós vamos para Terra Santa. Quando nós chegarmos em Israel, em Tel Aviv, eu vou ter um guia que já vai estar nos esperando com a malinha dele no aeroporto, que sabe tudo sobre o Israel todo, e ele vai pro nosso hotel, ele dorme no nosso hotel conosco também, ele acorda, toma café conosco, ele sai para os passeios. Então hoje eu me sinto muito confortável, porque eu não preciso estar ajudando, guiando, ou pedir pro motorista, para em tal lugar, né? Não, ele vai fazer tudo isso para mim. Ótimo. Então eu acompanho o grupo e faço tudo que é necessário, né? Então essa viagem a gente começa por... O que eu quis dizer com tudo isso é que a Terra Santa eu nunca fui também. Olha só. Eu tô fazendo muitas viagens hoje, porque uma das minhas metas é levar as pessoas, trazer essa oportunidade para as pessoas de voltar muito feliz com a experiência que elas têm comigo. Mas uma das minhas metas junto é conhecer o mundo. Eu quero conhecer o mundo inteiro. Olha que legal. Tô indo para muitos lugares que eu nunca fui, né? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Então eles sabem que eu não fui, mas tudo vai acontecer legal e tal. Então essa viagem nós conhecemos, a gente vai fazer Israel, Jerusalém, Palestina, né? Começamos por Tel Aviv, né? Que é uma cidade gigante, então uma cidade que tem muita coisa para fazer. Super desenvolvida. Daí ali a gente acha que são 2 noites, chega de tarde, daí fica tarde, fica outro dia inteiro, mais outro dia, são 3 noites. Depois a gente vai para Nazaré, Tiberíades, né? Então faz o passeio pelo Mar da Galileia, pelo Rio Jordão, né? Eu não sei toda a ordem direitinho, mas mais ou menos por cima eu vou dizer como é que acontece essa viagem. Depois nós ficamos em Jerusalém, acho que são 4 ou 5 noites, né? Em Jerusalém. Então ali é aquela parte mais forte mesmo, né? Que a gente vai no Muro das Lamentações, a gente vai fazer todo o percurso onde Jesus percorreu com a cruz, né? Que se chama... Os soldados. Dolorosa, a Via Dolorosa, né? E até o Santo Sepulcro, onde ele foi enterrado. Enfim, e aí vai. Depois nós vamos para Petra, que é uma cidade muito antiga, que ela é uma cidade que ela fica... ela foi esculpida num lugar muito lindo, lá muito antigo, e tem muitos recursos naturais. Imagina, na Idade da Pedra, eles já exploravam recursos naturais lá, de tanto recurso natural que tem lá. Então é um lugar... Imagina, historicamente Sim, rico desde quando algum ser habitou aquela região. Daí, claro, dali a gente vai fazer o passeio um dia todo, o passeio pelo Mar Morto, né? Fazer flutuação no Mar Morto, sabe que tem as partes melhores assim pra Sim. Né? Então, fazer esse passeio pelo Mar Morto, daí lá tu pode fazer aquele negócio com argila, com lama do Mar Morto. Sim, claro. Aí tem o banho, lá não é Turquia, mas tem negócios com banho turco. Então é um relaxamento, vamos fazer um dia diferente, assim. Sim, né? sim.
Depois de Petra, a gente vai para Wadi Rum, Wadi Rum, que é a parte mais do deserto e tal. Sim. Né? E depois termina por Amman. Amman é uma cidade também muito antiga, é uma cidade que nas passagens bíblicas o nome era a antiga cidade de Rabá e Filadélfia. Né? Tá. Na Bíblia estava escrito que hoje é Amman, né? Sim. No mantra bíblico ele entra como essa transição aí. E daí a reunião dessa viagem já é quinta-feira que vem antes de eu embarcar, um dia antes de eu embarcar. E já estamos fazendo os bloqueios aéreos todos. Hoje eu já vou saber se nós vamos por Dubai ou pela Turquia, por Istambul. Provavelmente vai ser de Istambul. Aí eu não sei, tô vendo, conforme ficar o valor, botar talvez 1, 2 noites. Eu já fui 4 vezes para Istambul. Mas se tivesse que ir amanhã. Tem lugares que... Meu Deus. Que tu voltaria amanhã. Nossa, agora, vamos pegar o voo, vamos. Istambul é muito bom. Olha só. Imagina aí, teve agora a Copa da Rússia, que eu acho que foi em 2018, eu não me recordo qual foi a Copa do Mundo. E ficou muito evidente o aeroporto internacional de Istambul, né? Porque a maioria dos clubes pousavam lá, né? E eles mostraram muito da cidade e da cultura, assim. Realmente ela é encantadora. A Turquia e Dubai é um ponto, é um ícone, né? Como é que se diz? É um ponto muito forte, onde para os voos, principalmente quem vai para a Ásia também. Sim, né? Eles são uma ponte aérea, né? Dubai também é engraçado, né? Dubai, tem gente que fala assim, ai Deus o livre. Não, eu já fui uma vez para Dubai, não vou mais. Ou já fui 2, 3 vezes, não me bota mais Dubai, eu não quero nem... E tem muitas pessoas que adoram, né? Eu já fui também 3 vezes eu fui para Dubai. Em 2016, 2019, fui agora o ano passado, quando eu fui para as Ilhas Maldivas, nós paramos lá e ficamos mais 4 dias. Só que, cara, assim, ó, é questão de gosto, né? Sim. Meu Deus, mas aquilo lá foi tudo desenvolvido, parece tudo artificial, mas é muito legal, eu gosto. Imagina. E todas as 3 vezes eu fui em coisas totalmente diferentes. Claro, o básico, lá no Mercado do Ouro, fazer a parte antiga, mas todas as vezes eu conheci muitas coisas diferentes. Desde restaurantes para ir jantar a pontos turísticos novos. E eu não sei se é verdade, mas dizem que toda a parte de climatização dos hotéis, tudo por arquiteturas modernas, até as paradas de ônibus têm ar-condicionado, são todas fechadas com ar-condicionado. Imagina a tecnologia que não rola num país desse. Mas isso aí também, por que tem ar-condicionado até nas paradas de ônibus? Eu nunca fui em época do calor, né? Pois é. Lá, né? Pois é, eu ia te perguntar isso também. Parar na rua de tão quente, a sensação térmica vai a 50 e poucos, eu acredito. Imagina, né? E depois dessa tríade da Terra Santa, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a experiência aqui, obviamente, por falar fluente inglês, por ter uma escola de idiomas, por ser empresário e começar as viagens através de ter a linguagem fluente e ser bilíngue, né? Me fala um pouquinho sobre as idas à Disney, porque me parece também que tu faz esse tipo de trabalho e tu leva alguns casais e acredito eu que mais famílias, porque Disney eu acho que tem mais esse apego, né? Me fala um pouquinho das experiências que tu teve lá também, Douglas. Então, eu comecei nos Estados Unidos, minha primeira viagem foi nos Estados Unidos, fui muitas vezes para os Estados Unidos, acho que umas 12 já, até 14, não sei, nunca contei. E Disney é a minha 7ª, 8ª vez que eu estou indo também. Dessas vezes, umas 3, 4 vezes eu levei grupo, ajudei a levar grupo, me pediram para ajudar a levar. Então, geralmente, sempre mais família, também vai vó levando neta, ou pai e mãe levando filhos. Mas, assim, eu nunca levei, assim, um monte de gente, um grupo grande. Você vai em 14, 12, 16 no máximo, né? E foi muito legal essas experiências. Só que eu disse, Deus livre, não quero mais ir pra Disney. Só que a última vez que eu fui foi a melhor de todas, porque eu levei o meu filho. Nós fomos num grupinho de casais, amigos, foi o Felipe Colombo, o Rodrigo Colombo, o Juninho de Uruçanga, com os filhos. Então nós pegamos 2 casas, uma do lado da outra dentro de um condomínio, foi muito legal. Mas essa foi totalmente diferente, porque levando meu filho, vi a alegria do meu filho, ele tinha 5 anos, né? Então, daí agora tem uns amigos meus que dizem, Douglas, eu queria ir pra Disney, mas... Não, tem que ser contigo, se não for contigo eu não vou. Não, mas não, Deus o livre, pelo amor de Deus, Disney de novo, não aguento mais, não dá. Não, Douglas, vamos. Daí eu tenho um amigo, cara, que eu gosto tanto dele, cara. É meu Deus, assim, ó, aquele que tu... Se ele não tens como negar. É uma pessoa, meu Deus, extraordinária que
ajuda em tudo que a gente precisa. É o meu irmão, assim, que é o Ney, da Santa Clara. Ele tá todo empolgado, sempre querendo ir, ele disse que nós íamos e tal. Aí eu disse, tá, então vamos. Só que aí eu acabei botando... Eu tenho uma vontade muito de conhecer Chicago, eu nunca fui. Tá. E eu queria muito botar Chicago. Então consegui até uma passagem muito legal indo por Chicago, né? Depois vamos ficar 5 dias em Chicago, depois mais 9 dias em Orlando. Então nós estamos indo em uns casais de amigos. Legal. E com os filhos. E engraçado que eles são... Todos os meninos são amigos, ou estudam na mesma sala. Ah, que legal, cara. Nossa, eles estão enlouquecidos. O Chiquinho mesmo está enlouquecido, né? Porque o meu filho ele fez 9 anos, até amanhã é aniversário dele, a festinha dele. E ele está enlouquecido que vai com esses amigos, porque quando ele foi, ele tinha 5, 6 anos. Então as montanhas russas mesmo mais velozes, ele não pôde ir. Ele adora aventura, adora tudo, né? Que legal, cara. Por isso que ele vai poder ir em todos. Então, e os meus amigos estão bem contentes de a gente fazer. Então eu já sei de cabo a rabo o que fazer, quais são os melhores parques, quais os parques a gente vai. É até legal para o pessoal que vai nos acompanhar a partir de agora no teu quadro e no teu programa no YouTube, para saber que de fato há sim uma certa forma de poder organizar de forma antecipada uma boa viagem e ter as melhores experiências, contratando obviamente o Douglas, que tem uma baita experiência para isso, né? Douglas, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria de fato que tu se direcionasse ao público que vai te acompanhar no canal agora, né? Que viajar com Douglas, nós já vimos que no nosso bate-papo vai ser diferente, né? Porque o teu entusiasmo, a tua forma de organizar já é diferente, tu quer buscar as melhores experiências, mas o que de fato, pra galera que vai nos acompanhar agora nos quadros, que é o primeiro episódio, pessoal, fiquem ligados, são 12, esse é o primeiro. Vai vir mais coisa boa por aí, convidados, vai ser uma coisa bem bacana. O que de fato diferencia hoje o Douglas, por exemplo, de viajar com uma pessoa que tem conhecimento sobre o local? O que o Douglas pode se diferenciar desses caras? Assim? O que o Douglas costuma fazer que acha que com a tua pegada, com o teu entusiasmo, com a tua organização, provavelmente uma outra pessoa não faria? Então, as minhas viagens eu digo que são diferentes porque alegria total, né? Alegria nas viagens. Se tu não gosta de brincadeira, de piada, nem vai comigo. E ter a certeza de que realmente foi no que tem de melhor, né? Que voltou dizendo que valeu a pena cada momento, né? Todos os momentos da viagem. Que eu vou resolver realmente qualquer problema que tiver. Tomara que nunca aconteça problemas, né? Graças a Deus foram poucos até hoje, mas sempre tudo foi resolvível, né? E sei lá, eu acho que é isso. Então, parceria, segurança, conforto, né? Domínio da língua. Show. Então deixa um convite especial para os teus seguidores a partir de agora, de que como é que eles chegam até o Douglas, como é que eles fazem para seguir o teu quadro, e deixa uma mensagem final para essa galera que vai te acompanhar nos 12 episódios aí. Fica à vontade, Douglas, a câmera então, viajar com o Douglas é viajar com tranquilidade, com segurança, confiança, muita alegria, né? Entretenimento. E com certeza você vai voltar com uma bagagem cheia de boas histórias para contar para as pessoas que você mais gosta. Então, fiquem com o nosso primeiro episódio. Acompanhem essa galera aí nas redes sociais, que o segundo episódio já será gravado e vocês vão conhecer tudo isso aí e um pouquinho mais das viagens com Douglas Daló. Um abraço e até a próxima. Valeu!